Esses são 5 passos para lotar o WhatsApp da sua loja. E foi assim que uma loja saiu de 3 mil por mês no WhatsApp para 200 mil por mês, sem aumentar o custo fixo do negócio. Eu desafio quem está assistindo a olhar uma semana do histórico do WhatsApp e ver o quanto a oportunidade está perdendo de vendas porque não faz o que a gente vai fazer aqui hoje. Quando o assunto é WhatsApp na loja, eu preciso ter um vendedor dedicado ou eu posso distribuir essa oportunidade para a equipe do salão? Quais são os maiores erros que os donos de loja cometem quando eles tentam implementar um WhatsApp milionário? Seja bem-vindo a mais um podcast Rede Milionária. Eu sou o Dino Gueno. Eu sou o Leandro Magalhães. E nesse podcast você vai entender como criar uma nova loja aí para a sua rede de lojas no celular. Ou seja, como fazer do WhatsApp uma nova loja sem o custo de uma loja. Aliás, Leandro, eu fico pensando aqui, quanto dinheiro que quem está assistindo ou ouvindo a gente já deixou na mesa desde o dia 1º de janeiro, simplesmente por não ter um controle do que acontece no WhatsApp da loja ou até no WhatsApp dos vendedores, né? Eu desafio o lojista que está assistindo a gente aqui agora a pegar o WhatsApp da loja e dar uma olhada nas mensagens dessa semana. A chance de você encontrar cliente sem atendimento, cliente que pediu um orçamento e ficou sem resposta, cliente que até criou uma certa objeção. Ah, mas você tem tal cor, tal tamanho, e o atendimento abandonou. Tipo, vai dar muito trabalho e largou. Isso é a gente que acompanha os lojistas, a gente sempre olha o WhatsApp, né? E isso é uma coisa bem comum que acontece. Aliás, eu ia te perguntar isso agora. Você, dentro do diagnóstico que se faz de presença digital, esse cliente oculto de WhatsApp, ele faz parte dessa análise, né? Faz. A gente testa tempo de atendimento, a gente testa o script. Como que tá essa abordagem? Se o atendente está mandando foto, está mandando vídeo, está mandando áudio. Tem um erro muito comum, Dino, de quem vende pelo WhatsApp, de só tirar pedido. É quase o cliente que compra e não o vendedor que vende. Então, na hora que a gente está olhando, fazendo esse diagnóstico, esse cliente oculto, é um cliente difícil. A gente coloca desafio, coloca uma venda mais truncada, justamente para ver até onde vai. E nessa hora a gente vê um monte de vendedor simplesmente abandonando o processo ali. Boa. E uma coisa interessante sobre o WhatsApp, né? Se a gente pensar, ele redefiniu a nossa ideia de tempo. Antes do WhatsApp, a gente esperava um e-mail ser respondido. A gente esperava uma carta ser respondida. Antes do WhatsApp, a gente esperava uma nova reunião, um novo encontro, né? O WhatsApp ele redefiniu nossa noção do rápido, porque virou tudo instantâneo. Então eu te mando um oi, você me manda um oi, a gente tira uma foto aqui, manda lá, pede um orçamento, assim assado. Então se ele redefiniu a nossa comunicação e o nosso tempo, ele naturalmente redefiniu o tempo de espera no atendimento. Ou seja, se o cliente tinha paciência de antes aguardar um tempo para o orçamento, tinha paciência para aguardar um tempo por uma informação, esse tempo acabou. Inclusive as pesquisas mostram que o cliente tem uma média ali de 2,5 minutos de paciência antes de partir para a próxima loja. Quer dizer, se a minha loja não respondeu em 2,5 minutos, se a minha loja não atendeu em 2,5 minutos, esse cliente vai partir para a próxima loja. Essa redefinição do tempo, Leandro, ela exige quase que uma presença ali imediata, né, no WhatsApp de uma loja que quer vender bem, né? Eu diria o seguinte, Dino. Ele não parte para a próxima depois que ele ficou sem atendido. Ele provavelmente mandou para uma loja, 2, 3 ao mesmo tempo. Mandou para uma na sequência na outra, na sequência na outra. Então, quem começa o atendimento antes, já larga muito na frente. Eu não sei se você já fez isso, mas eu como cliente já fiz isso várias vezes. E não foi uma nem 2 vezes que o produto já chegou em casa. Eu iniciei um atendimento, falei assim, eu preciso de um mouse, porque o meu mouse quebrou, eu estou no escritório. E aí chegou, já paguei, mandei o link, recebi, o motoboy entregou e já está lá no escritório. Enquanto isso, a segunda ou a terceira loja me mandam, pois não, Leandro, como posso te ajudar? Irmão, eu já até comprei, já até chegou. Então o tempo de resposta seria um fator crítico, de fato. Isso que você falou do hábito, né? Você lembra que antigamente a gente tinha o hábito de ficar online? Você fala, me chama a tal hora, que tal hora eu vou estar online. Os jovens não sabem o que é isso, né? A gente que pegou essa transição... Quando a internet era discada, por exemplo, isso. E que ocupava, inclusive, o pulso do telefone, né? Ou você usava o telefone, ou usava a internet. Por isso que a gente se conectava a partir da meia-noite.
E aí a gente tinha essa coisa de, me chama da hora que eu vou estar online. Agora, né, se a minha esposa mandar um WhatsApp aqui e eu não responder porque eu tô no podcast, eu vou levar uma bronca, né? Mentira, que ela nem é tão brava assim. Mas é isso, né? O tempo, ele é um fator crucial de resposta, não só do primeiro atendimento, mas, né, aí a pessoa fez um questionamento, você tem preto, você tem no grande, você tem no pequeno, você tem na tal marca? Se você não seguir nesse processo, a chance desse cliente ser atendido por outra loja de maneira mais rápida e eficaz é muito grande, você perdeu o cliente. E só de dar um exemplo prático aqui do que aconteceu comigo semana passada comprando no WhatsApp, talvez esteja acontecendo aí na sua loja, tá? Sendo de presentes ou não. Nós temos vários amigos em Cuiabá, nós dois moramos em Cuiabá, e nós temos 2 mentores da Rede Milionária que hoje moram em Cuiabá. E coincidentemente os 2 casaram. Só para deixar claro, eles não casaram entre eles. Eles casaram com as suas respectivas esposas, né? Um é o Jean e outro é o Rafael, e casaram com as suas esposas. E aí eu procurei uma loja de Cuiabá muito famosa, por ser uma loja de presentes, para ela, para eu comprar os presentes e mandar embalado individualmente, com cartão para cada um. Né? Se eu comprasse, por exemplo, num e-commerce, eu estava em dúvida se ia ter ou não embalagem de presente, se dava ou não para colocar um cartão, ou seja, ia ficar uma coisa meio impessoal e eu não queria. Pois bem, eu procurei a loja mais famosa de Cuiabá para comprar presentes pelo WhatsApp. E eu falei, olha, o que eu quero, para quem eu quero, quanto que eu queria gastar, que normalmente o cliente nem dá todas essas informações. Eu sabia exatamente tudo. Você foi prático e objetivo. Super. E eu falei, olha, eu quero um presente de até o valor X, e mais ou menos eu pensei nisso, jogo de taças. Muito bem. Sabe o que a pessoa falou? O senhor pode entrar no nosso site e comprar no nosso site. Amor, se eu tô te chamando no WhatsApp, é porque eu não quero comprar no site, né? Aí eu falei, vem cá, mas para comprar no site, eu não tenho que fazer várias compras picadas? Cada uma com endereço? Tem. Eu falei, vem cá, e no site embala para presente? Embala? Então tá bom. Então quer saber? Eu vou no site. Talvez até seja mais rápido do que ficar pedindo O foto método no de WhatsApp. pagamento e tal. Aí fui lá. Quando eu fui colocar para entrega, sabe o que aparecia? Sedex, não sei o que, Correios e retirar na loja. Nenhuma das 3 era, nós vamos entregar para a pessoa na mão, com um pacote bonito e tal. Uhum. Aí eu voltei pro WhatsApp, falei, amiga, olha só, eu te falei que eu quero presente, te falei que eu quero entregue na casa da pessoa. Não tem problema, eu pago a taxa, não tô... Eu sei que tem taxa para entregar. Ah, é que nesse caso o senhor tem que colocar aqui a lista de casamento, que aí a gente coloca a opção de entrega. Bom, quando ela me respondeu, eu já tinha falado com outra loja, já tinha escolhido outra loja, já tinha feito Pix para outra loja. Veja, aí no dia seguinte, ela me chamou, senhor Dino, tudo bem? Deu tudo certo com a sua compra? O senhor precisa de alguma ajuda? Nem respondi mais. Eu não me dei o trabalho de responder. Por quê? Porque, sinceramente, se ela tivesse a fim de vender, ou ela teria já me atendido no WhatsApp rapidamente, ela já sabia o que eu queria, já tinha o orçamento, já tinha os endereços, ou ela teria me acompanhado nessa jornada de compra pelo site dela, de uma forma apoiada, não sei como, né? Enfim, perdeu aí uma venda, e não foram 2 presentes, no final foram 3, porque eu mandei um terceiro presente para a Janaína, minha amiga que teve bebê, né, para ela e para o marido dela, ou seja, foi uma compra de um bom valor agregado que essa loja perdeu. Eu trouxe esse exemplo, Leandro, para falar um pouco sobre jornada. Uma das coisas que mudou, se a gente olhar aí numa perspectiva dos últimos 10 anos, principalmente com a transformação digital, foi a jornada do cliente. Então, antes, como era, né? Vamos voltar um pouquinho no tempo, quando você e eu éramos jovens, ou mais Semana jovens. passada, no caso. Mais jovens, né? Quando a gente tinha 10 anos e não 20, como hoje. A gente queria comprar uma coisa, a gente saía para comprar essa coisa, a gente pesquisava em várias lojas, né? A gente ia de uma loja para outra, ou a gente ia na loja de preferência e lá a gente resolvia tudo, né? Depois começou a ter a opção do e-commerce. Então nós começamos a ter a opção de comparar coisas antes de ir à loja, né? A gente começou a olhar preços, olhar opções, né? E aí a gente pesava, poxa, eu tenho tempo para esperar chegar do e-commerce? Né? Tô falando isso de uns 10 anos atrás, quando chegar do e-commerce era 10, 15 dias, não como hoje no Mercado Livre, que às vezes é no mesmo dia ou no dia seguinte. Mas a época era, olha, eu tenho tempo de esperar, né? Uma compra que eu estou planejando, ou é algo que eu preciso, um presente para hoje, uma necessidade para hoje, o celular que eu perdi, Né? uma urgência e tal. E aí eu pesava, né? E eu até chegava na loja com uma certa ideia de preço, porque eu já tinha visto na internet. Só que aí veio a transformação digital.
Aí veio o Aí- empoderamento. Aí veio a pandemia. Aí veio a pandemia que acelerou um processo de transformação que já estava em andamento, mas mais lento, né? E aí o WhatsApp entra como uma ferramenta junto com outras ferramentas, né? Na jornada do cliente, como por exemplo, o iFood da vida, né? Uhum. Quer dizer, hoje uma loja eu já comprei várias vezes flores, cestas de presentes, medicamentos pelo iFood, que originalmente era, até o nome já diz, algo de Só de comer. alimentação, né? Então entra o iFood em jogo, entra o Mercado Livre no jogo, entra a Shopee no jogo e entra o WhatsApp. Como que essa jornada é, é hoje, na tua visão, pensando no lojista que está assistindo a gente, pensando numa loja? Tô querendo falar de jornada de nada aqui que não seja loja. A gente veio assistindo essa transformação e veio vivendo ela. Como é que é essa jornada hoje? Esse ponto que eu falei da pandemia, ele é importante ser ressaltado, porque na pandemia o cliente não tinha opção. Eram pouquíssimas lojas que já tinham e-commerce estruturado, pôs para rodar e estava tudo certo, né? Foram a minoria da minoria. Quando as lojas fecharam na pandemia, eu tinha o Instagram, o Facebook e o WhatsApp. Então, o cliente aprendeu a comprar pelo WhatsApp. E o vendedor, a loja, aprendeu a vender pelo WhatsApp. Ah, não é que não tinha antes? Tinha, tava ali. Era um canal de atendimento, Tá na ali, verdade, né? Tipo de pergunta e resposta. Eventualmente alguém entrava em contato, eventualmente. E aí, na pandemia, esse processo, como você disse, acelerou. E aí tem uma frase do Carlos Ferreirinha, né, o autor que você conhece também, especialista em mercado de luxo, e ele tem um livro, né, que fala O Paladar Não Retrocede. Então o nosso cliente, ele aprendeu a comprar pelo WhatsApp. A pandemia acabou, as lojas reabriram, mas cara, eu já aprendi que eu não preciso pegar o meu carro, dirigir 15 quilômetros, dar 10 voltas na quadra para conseguir uma vaga, pagar R$ 30 de estacionamento para chegar na loja e perguntar: você tem no verde? Ah, não, não tenho. Ah, obrigado. Aí eu vou pegar e vou dar outra volta, ou vou no shopping, vou andar, enfim. Então a gente aprendeu a comprar pelo WhatsApp. E o WhatsApp passou a fazer parte da jornada do cliente em vários momentos. Seja no início do processo, é só perguntar, saber se tem, saber preço, características do produto. Seja de fato para quem já definiu, não, assim, eu quero comprar, eu só preciso escolher qual que é a loja ou qual que é a forma de pagamento. Seja para o cliente que já comprou e usa o WhatsApp como um canal de suporte, para fazer uma troca, por exemplo, enfim. Então, o WhatsApp ele tá na jornada do cliente. Vamos pegar esse seu exemplo. Como que você chegou no WhatsApp dessa loja que você queria dar o presente lá em Cuiabá? Qual que foi o seu caminho? Dessa loja que eu não comprei, porque demorou demais e quis mandar para o site, foi pelo próprio site. No site tinha um botão do WhatsApp lá. Que é um contrassenso, né? Tinha um botão do WhatsApp para mandar para o WhatsApp para dizer que é para comprar no site. A segunda foi pelo Instagram, foi pelo Instagram da loja, que aí sim, lá tinha também um botão, um link pro WhatsApp. É meio que todos os caminhos levam ao WhatsApp. Uhum. Então o cliente procura no Google, encontra lá o card do Google Meu Negócio e tem o WhatsApp. Ele procura no Google, encontra o próprio link do Instagram, chama no WhatsApp. Então o WhatsApp passou a ser, muitas vezes, o primeiro ponto de contato, ali, primeiro ou segundo ponto de contato para iniciar a jornada. O cliente vai sempre comprar pelo WhatsApp? Não. Ele vai usar o WhatsApp como um pré-atendimento. Muitas vezes ele vai finalizar a compra por ali. E muitas vezes ele vai usar o WhatsApp justamente para reserva para mim, que eu vou passar na loja para experimentar, para ver se fica bom, vou pedir para entrar, enfim. Então o WhatsApp faz parte da jornada de praticamente quase todos os negócios, tá? Então se o lojista ele não olhou para isso, ele não preparou esse canal para isso, ele está deixando dinheiro na mesa. Legal. E interessante como essa jornada ela é caótica hoje, né? Quando a gente pensa na maneira como o cliente transita entre esses canais, ou seja, eu vou para pro e-commerce, eu olho, aí eu dou uma passadinha, jogo no Google e dou uma olhadinha lá no Google Nas Shopping, avaliações. avaliações, aí eu tento achar lá no Mercado Livre, daí eu volto, aí eu chamo a loja no WhatsApp, mas eu também vou lá pessoalmente para experimentar, daí eu quero terminar pelo WhatsApp, ou seja, é uma jornada caótica Ela hoje, não é em linear. zigue-zague, não é linear. Só tem uma coisa, tem uma coisa que a gente vai saber que ela não é linear, né? E aí tem uma pergunta interessante que todo lojista precisa responder, qual que é o papel do WhatsApp na sua loja? Né? Porque eu já vi lojas que usam o WhatsApp como pré-venda, né? Como óticas, por exemplo, que tem toda a questão de verificar a armação, de testes que precisam ser feitos para definir a lente e tal. Tem lojas que fazem o pré-atendimento, o atendimento e o fechamento.
né? E tem lojas que fazem o WhatsApp usam o WhatsApp muito mais como pós-venda, né? Estender o relacionamento, pesquisa, com o cliente, Resgatar esse reativação, né? cliente. Resgatar. E tem loja que faz as três coisas. Então, se eu não entender exatamente o papel do WhatsApp na minha loja, todo o restante da ação sobre o WhatsApp ela vai ficar truncada, vai ficar confusa, né? Exato. Então, entender o comportamento do seu cliente. Assim, este meu produto, ele funciona para venda direta no WhatsApp? Ele vai funcionar como um pré-venda? E tem um ponto importante, Dino. Não significa que todos os produtos da sua loja vão performar bem no WhatsApp. Legal. Pode ser que tenha um mix, uma quantidade, um tipo, uma marca, enfim, que vai funcionar bem e o resto vai funcionar bem na loja física. E alguma coisa, de repente, funciona bem no marketplace, tá tudo certo. Né? Entender os multicanais e o produto para cada canal, que vai funcionar melhor. Né? Mas esse ponto que você falou é fundamental. Eu acho que o WhatsApp ele tem que estar nesse pré em todos os casos. Ele tem que ser um canal para tirar dúvidas, para entender se a loja tem ou não tem um produto. Isso todo mundo, toda loja deveria ter. E aí algumas lojas têm que fazer a escolha se consegue de fato fechar a venda por ali ou não. E aí acho que aí sim é opcional. E o pós-venda também. Isso tem que ter em todos. Porque a gente está falando, Dino, de uma ferramenta, né, de um aplicativo que está em 95% dos brasileiros que têm internet. Eu me pergunto os outros 5%, né? Quem que são essas pessoas? Quem são essas pessoas que não estão no WhatsApp? Mas na verdade, sim, 95% dos brasileiros têm acesso à internet. Eles usam o WhatsApp todos os dias. Não é uma coisa que... E a gente usa todos os dias? Várias vezes ao dia, né? Então, eu costumo falar que é a maneira mais rápida entre um cliente e uma loja. Você está a um WhatsApp de distância de qualquer possível cliente. E aí você tem um cliente, por exemplo, que já comprou da sua loja. Ele foi lá na sua loja, comprou, talvez já tenha comprado mais do que uma vez. Se ele não está num grupo de clientes da loja, se ele não está numa lista específica para receber as novidades, as informações, as promoções da semana, os lançamentos, você está perdendo uma grande oportunidade de vender para quem já é seu cliente. E que a gente sabe muito bem que é muito mais fácil vender para quem já é cliente do que só para o novo. Então, esse é um erro bem, bem comum. O lojista sempre tentar trazer um novo para o WhatsApp, um novo lead, um novo potencial cliente. Tem que fazer, né? Pra gente, é o topo do funil, o começo da jornada, a gente tem que estar sempre alimentando, mas tem muita gente que passa pela sua loja, né? Pela loja aí de quem está assistindo a gente, que nem sabe que você tem WhatsApp. Inclusive, é uma recomendação que a gente sempre faz, né? Dentro da Rede Milionária. Se eu entrar na sua loja, eu vou ver as redes sociais da sua loja, eu vou ver qual que é o número de WhatsApp da sua loja. A gente faz esse esforço do online pro offline, né? Venha na loja, a gente nunca faz esse esforço ao contrário. Imagina quantas pessoas não passam na frente da sua vitrine, que entram dentro da sua loja e não te seguem no Instagram e não sabem o WhatsApp da sua loja. Então existe um trabalho aí a ser feito para manter este cliente dentro desse seu universo digital para trazer ele de volta. Na prática, o que significa para uma loja? Significa, por exemplo, no balcão, a hora que eu estou fazendo o pagamento ali no caixa, o caixa me convidar. Senhor Leandro, você sabe que a gente tem um grupo VIP que toda semana a gente compartilha as novidades e as ofertas da semana somente para quem está nesse grupo? Basta você escanear esse QR Code aqui que está no display e a partir de agora você vai receber em primeira mão as nossas novidades ou conteúdos exclusivos. Então é uma ação bem simples, é um convite. Todo mundo vai entrar? Não vai. Mas vamos combinar? Se eu convidar 30 pessoas por dia, entrarem 10 pessoas, no final do mês você tem 300 novos clientes dentro do seu grupo de WhatsApp. Caiu uma ficha importante de vários lojistas recentemente durante uma imersão que a gente estava fazendo na Rede Milionária de preparação para o Dia dos Namorados, que é a seguinte: quem vende presente, então roupas, calçados, acessórios, maquiagem, óculos, joias, relógios, perfumaria, pessoal de flores, por exemplo, né? Se você pensar nesse cliente que foi comprar um presente, ele pode comprar pelo menos 5 presentes por ano. Veja, eu fui comprar lá o presente para minha esposa no Dia das Mães, beleza? Presente 1. Se eu tenho uma loja que convida esse cliente para participar de um grupo de WhatsApp, de ofertas especiais, um grupo VIP, ou se eu tenho o cadastro desse cliente para poder fazer uma reativação pelo WhatsApp, eu posso, sabendo
que tá chegando o Dia dos Namorados, lembrar esse marido que comprou o presente para a mulher no Dia das Mães, que ele tem que dar presente aos namorados. Segundo presente. Depois tem o aniversário dessa mulher, que ela vai adorar ganhar flores, que as mulheres gostam muito de ganhar flores. Então, você teria uma terceira venda. Depois, você tem uma venda que é em março do ano que vem, mas considerando o universo de um ano aí, né, que é uma linha do tempo importante, você tem o Dia da Mulher, né? E você teria pelo menos mais alguma data, como por exemplo, Aniversário de namoro, aniversário de casamento. namoro, casamento, alguma coisa assim. Ou seja, você pode vender 5 vezes para o mesmo cliente presentes, considerando só uma pessoa da família. Agora, se você tem uma loja de calçados, tem calçado para mulher, mas tem calçado para criança, você tem o aniversário do filho, você tem Páscoa, você tem Natal, você tem Dia das Crianças. Então, imagina, expande isso para o universo de relacionamentos do seu cliente. Quando o cliente está dentro de um grupo de WhatsApp, por exemplo, ou quando eu tenho um cadastro e o WhatsApp da minha loja é um WhatsApp milionário, que a gente está chamando aqui, ou seja, um WhatsApp voltado para venda, para conversão, né, para oferta sutil na hora certa, que não é aquela coisa invasiva, chata, né? Você pode fazer muitas vendas da loja ao longo do ano. Agora, nessa linha aqui, muitos donos de loja que querem ter um WhatsApp que vende igual uma nova loja, um WhatsApp milionário, como a gente falou no começo, não conseguem implementar. Por quê? Porque cometem alguns erros. Então eu queria fazer aqui um checklist com você, queria fazer um bate-bola aqui, em cima de 4 ou 5 principais erros que donos de loja cometem quando tentam implementar um WhatsApp milionário, quando tentam vender muito pelo WhatsApp. Vai lá, primeiro erro que está aqui é esperar chegar. Como assim? O que é esperar chegar? Esperar chegar é quando o lojista tem o WhatsApp e deixa o WhatsApp lá cadastrado ali nos seus canais de contato, né? E espera. Não, tá aqui, tá cadastrado e daqui a pouco chega alguém. Até fazendo um gancho, Dino, com essa coisa de recuperar o cliente ao longo do ano, a gente tá gravando aqui esse podcast numa semana que antecede um frio, né? Tá vindo uma frente fria. Uhum. Olha a mensagem de WhatsApp que eu recebi de um grupo que vende roupa para criança. Eu sou pai, né, de 2 crianças, falando justamente disso. Tá vindo uma frente fria. Já checou as roupas do seu filho e da sua filha para ver se, né, servem aí, né, ao longo desse um ano? Pode ser que não sirva mais. Mas teve um ar a sacada tava ainda assim. Ah, legal, quero saber uma opção e tal. E aí, durante o atendimento, ela ainda foi sagaz e falou assim, mas você sabe que não adianta comprar só um, né? Porque o frio vai durar uma semana. Boa. Tipo, ela tá querendo, você vai usar uma roupa só a semana inteira pra ir pra escola. Claro. Boa Então, sacada. eu não preciso nem da data de oportunidade, eu não preciso da data do varejo, eu posso criar datas para fomentar. Então, passa por isso, assim, não é ter o canal e esperar as pessoas chegarem, você precisa fomentar, você precisa divulgar. Quando você contrata um influenciador, por exemplo, você tem que falar lá, influenciador, tá aqui o nosso link do WhatsApp para trazer gente pro WhatsApp, divulgar nos canais aí da sua loja, como a gente falou, fazer anúncios. Tráfego pago é a maneira mais rápida para você trazer um cliente que não tem interesse no seu produto ainda para conversar na frente de um vendedor. Né? Dependendo do seu nicho, dependendo do ticket do seu produto, a gente está falando às vezes de R$2, R$1, R$1,50, se for ticket mais alto, 5, 15, às vezes 20. Mas ainda assim é a maneira mais barata de trazer um potencial cliente na frente do seu vendedor. Então não adianta só eu ter o WhatsApp, eu preciso fazer esforço, ativação para o cliente vir falar com o meu vendedor. E, Leandro, quando eu penso nesse tipo de anúncio para o WhatsApp, dá um exemplo de 1 ou 2 anúncios que uma loja poderia estar fazendo para trazer cliente para o WhatsApp e me dar uma dimensão de valor de investimento. Vamos lá, vamos supor que eu tenho uma loja de calçados que vende R$500 mil por mês, R$500 mil por mês. É uma rede de lojas numa única cidade, Florianópolis, por exemplo, onde a gente mora e está gravando aqui o podcast. Tá bom. Exemplos de anúncios. A gente tem o anúncio que eu mostro o produto, características e benefícios do produto. A coisa que a gente sempre recomenda, Dino, é o produto em uso. O que é o produto em uso? Uma coisa é eu ver uma foto do produto. Outra coisa é uma loja de calçados, por exemplo. A pessoa experimentando o calçado, amarrando tênis, colocando, né, fechando ali a sandália,
andando, sim, é o ato de usar o produto. Isso projeta na pessoa que está vendo, ela se imagina fazendo aquilo, né? E trazendo as características e os benefícios. Esse calçado é bom por causa que ele é macio, ele é de um material especial, enfim, você tem que trazer as características e os benefícios do produto. O que a gente sempre recomenda, coloca anúncio com preço. Anuncia com... não tá na promoção, tudo bem. Uhum. Coloca com preço. Aliás, inclusive esse é um erro, anunciar só o que tá na promoção. Aí depois a pessoa pega e fala, eu só vendo o que tá na promoção. Mas também você está só anunciando o que está na promoção, né? Então, não é importante anunciar o que está na promoção, excelente, mas anuncia também o seu produto que não está na promoção, que seja um produto desejo, um produto que está na moda, enfim. Uma novidade, um lançamento, perfeito. Então, anuncia com preço. Por quê? Porque se você anunciar sem preço no WhatsApp, 99% das pessoas vão perguntar o quê? Preço. Quanto é? Aliás, se você anuncia com preço, ainda tem um monte de gente que pergunta quanto é. Mas se você anunciar sem preço, vai ser... E aí você vai gastar um dinheiro só com curioso. Então, quando você coloca o preço no anúncio, você ainda qualifica o público. Um filtro. Exatamente. Quem inicia a conversa é a pessoa que já sabe que custa aquilo. Ela quer saber se tem a numeração, se tem uma cor diferente, enfim. Então, o produto em uso é sempre uma boa maneira de você anunciar o produto. A outra maneira é você anunciar a loja em si. E não necessariamente focar no produto. Então você anuncia a loja. Tem uma loja aqui de calçados em Florianópolis, e aí você mostra as prateleiras, ou uma categoria, assim, essa aqui é a minha prateleira só de chuteiras, por exemplo. E você passa mostrando várias chuteiras, e aí a pessoa vai entrar em contato, querendo saber se tem uma marca específica e tal. Então, a gente sempre recomenda anunciar o produto e também fazer um anúncio da loja, né, trazendo as características ali. Sobre valor de investimento. Vai variar muito do ticket médio do produto para entender o volume de mensagens que isso vai chegar. Mas a gente está falando em torno aí de 2.500, 3.000 a 5.000 de mídia por mês. Para uma cidade de 800 mil habitantes, 900 mil habitantes. Para ter bastante impressão, para ter um volume grande, né? Mas tem empresas que investem 1.500, 2.000 e tem um excelente faturamento. É só diversificar os canais, né? Se você tem um foco exclusivo somente no WhatsApp, evidentemente que você precisa fazer um esforço maior de mídia ali. Agora, se você também faz investimento em outros canais, aí você pode diminuir a pressão nesses anúncios de tráfego para o WhatsApp. Legal, então erros que lojistas cometem quando estão tentando criar um WhatsApp ali milionário e não conseguem, né? O primeiro você falou que é esperar chegar, o segundo só anunciar aquilo que está em oferta, só anunciar aquilo que está em promoção. Terceiro, quem atende não é dedicado. Por que isso é um erro? Em quem que tem que atender no WhatsApp? É um movimento muito comum que aconteceu quando a loja começou a vender pelo WhatsApp, é pegar, e muitos ainda fazem isso, é pegar um lojista que atende no salão, né? Vamos usar esse termo que é comum, né? A pessoa que está ali atendendo no presencial, e essa pessoa também atende no WhatsApp. Esse seu caso que você contou há pouco, que você tentou comprar o presente e tal, a sensação que eu tenho é que essa pessoa estava ao mesmo tempo atendendo você e atendendo alguém presencial. Sim, sim. Então ela estava ali ocupada, atendendo duas pessoas ao mesmo tempo, e depois que ela ficou livre, ela foi e retomou a sua conversa. Mas aí já foi, já era. Você já estava em outra loja. Então esse é um erro comum. Você não ter uma equipe dedicada, não ter uma pessoa responsável, esse gerente da loja, né? Ele precisa gerenciar de fato, assim, entender se está tendo volume, se a taxa de conversão está existindo ou não está existindo. E aí se você coloca uma tarefa a mais para uma pessoa que só está ali no salão e de vez em quando ela olha o WhatsApp, esse vai ser o seu resultado. De vez em quando você vai ter resultado. Então, você precisa ter alguém para cobrar. Né, como que tá? Chegaram quantas mensagens hoje? Quantas vieram à loja? Dessas, quantas compraram? Né, você precisa ter esse controle e trazer um foco, alguém dedicado. E aí uma dúvida que é comum entre os lojistas, essa pessoa ela não vai se ocupar o suficiente, não tem volume suficiente. Será que ela vai se pagar? Né? Ela não vai ter volume suficiente. Vai ficar coçando metade do dia. Se talvez ela só atender os novos, ok. Talvez ela se ocupe menos. Mas pode ter certeza que ontem tiveram vários contatos que não fecharam que ela pode reativar. Antes de ontem, a mesma coisa. Se você juntar os últimos 15 dias, ela tem trabalho para muito mais do que um dia para resgatar esses clientes. Os clientes da base. Exato. Que não fizeram contato, que nunca chamaram no WhatsApp, mas estão lá na base, adormecidos. Que compraram uma vez e nunca mais receberam um oi sumida, né? Nunca mais receberam um convite para vir na loja, nunca mais receberam uma oferta especial. Eu gosto do lembrei de você. Passando aqui na loja, eu vi esse produto e eu lembrei de você.
Cara, isso soa pessoal, né? Então é isso, assim, né? Então essa pessoa se paga, desde que ela seja dedicada e tal. Só lembrei de você, não pode ser uma coisa tão incoerente ou uma coisa assim que não tem nada a ver com a pessoa. Igual esses dias eu fui na farmácia, né? E quando você vai à farmácia, eles pedem ali seu CPF, né? O nome disso é CRM. Então, quando pede seu CPF, ele vai puxar teu histórico, né? E ele vai te dar algumas ofertas personalizadas. Ou seja, ao invés de baixar o preço do desodorante Rexona para todo mundo, ele percebe quais são os clientes que estão mais sensíveis à oferta do Rexona e faz só para esses clientes um precinho diferenciado naquela compra. Então, eu sempre gosto de olhar essa listinha, porque às vezes tem uma oportunidade, né? O que eu acho curioso é que normalmente essas listinhas vêm shampoo. Ou seja, o CRM ainda não Não entendeu entendeu. que eu sou careca, que eu não tenho cabelo. Você precisa Né? comprar algum produto para crescer cabelo, que talvez Ou pare algum de. produto, sei lá, de específico para quem é careca, um protetor solar de cabeça. Eu tenho que ensinar pro CRM que eu Que sou não adianta ele careca, ofertar tá? shampoo que não vai dar certo. Você já pensou, o vendedor? Ah, passei aqui, vi uma nova linha de shampoos e... Agora, uma outra armadilha de quando eu pego alguém que atende no físico e trago pro WhatsApp, que essa pessoa ela tá com uma expectativa de conversão que é absolutamente diferente. Quanto que é uma taxa de conversão boa de Ah, quem dos boa. clientes que entram em loja e saem comprando? Qual que é que normalmente se fala e se recomenda, enfim. Claro que isso vai variar de segmento para segmento, mas a gente pode considerar uma boa taxa de conversão na loja física de 30% a 35%, ou seja, a cada 10 clientes, 3, né, ou 3,5 Compram. compram, E aí essa pessoa vai com essa mesma expectativa atender o WhatsApp. que a taxa é muito menor. Ela vai ficar frustrada, Claro. ela vai, com uma semana, ela vai falar assim, não quero isso daqui. As pessoas vão começar a chamar no WhatsApp, ela vai falar assim, mais um chato me enchendo o saco. Por quê? Porque a expectativa dela é outra. Aham. Então, quando a gente traz uma pessoa dedicada para este canal, ajuda inclusive nisso. Ela sabe que para ela vender para um, ela precisa receber não 10, talvez 15, 20, a taxa de conversão é bem menor. A gente está falando de uma boa taxa de conversão no WhatsApp acima de 10%, às vezes 15%. Então, ela é de fato menor. Então, essa expectativa com a pessoa que está atendendo também precisa ser alinhada. Agora, uma coisa interessante para quem tem esse pensamento pobre, pequeno, né, de pensar, poxa, eu vou colocar uma pessoa só no WhatsApp e se ela não tiver trabalho o dia todo? Aí que está o jogo. Se você tem uma pessoa dedicada ao WhatsApp, você cria um novo problema, que é como que eu gero oportunidade de atendimento para essa pessoa. E aí que entram os anúncios, ou seja, talvez você não teria trabalho suficiente para uma pessoa ficar o dia inteiro no WhatsApp, porque a tua loja não está gerando conversas novas, não está atraindo pessoas pedindo orçamento, pedindo informação. Mas se você tem uma pessoa ali o dia todo que para ela comer, para ela receber um bom salário, ela vai ter que vender bem no WhatsApp, ou seja, o WhatsApp deixa de ser um puxadinho e passa a ser um dos canais de aquisição de cliente, um dos canais de venda de verdade, essa pessoa vai começar a incomodar. Ó, tá faltando mensagem aqui, ó, eu preciso de mais anúncio. Então ela vai começar a empurrar esse processo, né? E aí você começa a sair de uma roda da miséria para uma roda de prosperidade, mais um canal, né? A gente tem uma cliente lá na Rede Ads, que é a Vera Guirro. No depoimento que ela nos deu, ela inclusive fala disso. Assim, eu estou contratando pessoas para o WhatsApp depois que eu contratei a agência. Que legal. Porque a gente não dá conta de atender. E eu entendi que eu preciso ter presença, eu preciso... Gente, atender pelo WhatsApp não é fácil. A gente não tá falando aqui que é simples, né? Você entrou em contato, você pediu informação. Você foi mais decidido, foi mais claro. Mas a maioria pede foto, pede vídeo. De fato... Pede sugestão, porque não sabe exatamente o que quer. De fato, assim, é um trabalho que acontece, assim, não é simples. A gente, existe uma diferença aqui dessa expectativa, né? Dá resultado, dá trabalho, né? Esse é um ponto importante. Então, se você não tem uma pessoa dedicada, se você não tem alguém com esse foco, a pessoa vai deixando, né? Então, a Andréia lá da Vera Guerra, ela falou assim, a gente teve que contratar mais uma pessoa porque a gente estava entendendo que só uma pessoa não estava atendendo com qualidade Maravilha. o volume das pessoas que estão chegando. Sim, que seja bem-vindo. Mais uma, mais duas, mais três, Exato. mais 10, né? Porque quando você tem que pensar o seguinte, você que é lojista, está ouvindo ou assistindo a gente, você tem uma venda no WhatsApp hoje que você precisa de 2, 3 vendedores, meu Deus, é maravilhoso, porque você tem a venda quase de uma loja, sem os custos fixos de uma loja, sem o aluguel, sem o produto exposto, né? Que vai amarelando, que vai estragando, que tem que vender mais barato, sem os custos de energia, de
todos os custos relacionados à manutenção de uma loja e por aí vai, né? Ô, Leandro, a gente está falando aqui dos erros, né, que eles cometem quando eles tentam implementar esse WhatsApp. Um outro erro aqui que é atende, né? Até atende, até, né, rápido ali, mas não monitora. E a gente tem uma máxima em administração de empresas que diz o seguinte: só aquilo que eu posso medir, eu posso melhorar. Quer dizer, se não estou medindo, eu não melhoro. Eu acho que eu estou fazendo gestão, né? Mas aquilo que você não está medindo, você não está fazendo gestão. Comenta sobre esse erro. O lojista precisa ter uma meta, primeira coisa, ele precisa ter uma meta clara e definida de quanto ele precisa vender nesse canal, quanto ele quer vender nesse canal. Para isso, ele faz o processo inverso. Para eu conseguir gerar X mil em vendas, eu preciso ter quantas pessoas chegando neste canal. E aí eu preciso medir a minha taxa de conversão. Né? Então, esses pequenos passos vai te dar esse monitoramento. A partir daí, você tem que gerenciar e cobrar os envolvidos. Então, por exemplo, se você entendeu que você precisa gerar no mês 500 contatos no seu WhatsApp, você precisa compartilhar esta meta com o seu gestor de tráfego, com a sua agência, com o social media, que quem faz as postagens, cria os conteúdos, e entendendo semana a semana se está chegando nesse número ou não está chegando, para não fazer biópsia ou autópsia, né? Que é uma coisa que você sempre fala. Então, eu preciso, semana a semana, de 15 em 15 dias no máximo, mas o ideal é que seja semanalmente, entendendo como que está a minha curva, se está perto ou não, longe ou não, da minha meta. Isso significa volume de contatos que a gente recebeu, volume de vendas, e é uma venda difícil de monitorar, né? Quando ela não acontece 100% pelo WhatsApp, quando ela acontece na loja, é mais difícil do lojista saber se essa venda passou ou não pelo WhatsApp. Porque vamos lá, você entrou em contato, tirou uma dúvida e depois foi na loja. Então você precisa ir ter cheiro, ter pista. Você precisa conversar com o vendedor. Vendedor, a gente está rodando esta semana aqui esta xícara. Quantas pessoas chegaram aqui com o celular na mão? O que é rodando, para deixar claro? Veiculando, né? A gente está rodando, né? A gente está veiculando. Quantas pessoas chegaram aqui no celular na mão falando assim, eu queria ver mais sobre Esse anúncio, né? esse Quer anúncio. dizer, eu coloquei a xícara no anúncio, eu impulsionei esse anúncio, quer dizer, estou veiculando esse anúncio. Eu preciso perguntar para o vendedor se de fato pessoas estão procurando essa xícara quando elas chegam, ou coisas parecidas com essa xícara. A pessoa às vezes perguntou no WhatsApp, né? Quer saber alguma dúvida, né, se tem ou não produto. Uma tarefa muito legal que pode ser feito é o time de atendimento reservar esse produto. Leandro, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar esse produto reservado para você até sábado, né? Você combina isso com o cliente, você pode vir quando na loja? Ah, eu posso ir sábado. Legal. Vou deixar reservado até sábado. Quando você vier, você procura o vendedor Dino Gueno, que ele vai te atender. E aí é uma maneira de você medir. Esse cliente que está passando pelo WhatsApp, ele está indo ou não na loja? Né? E aí um outro erro. Muitas vezes o atendente acha que acabou o serviço dele quando o cliente fala, eu vou até a loja. Ah, não, eu vou ir na loja e vou comprar. E o atendimento acha que o trabalho está feito. Errado. O trabalho do atendimento acaba quando a pessoa comprar, de fato. Uhum. Então, a pessoa falou que vem na loja, você vai acompanhar. Ah, Leandro, você ficou de vir aqui no sábado, deu certo, eu vi aqui que você não retirou o produto, eu não posso mais deixar reservado, posso reservar com você até terça, enfim. Você não desiste do cliente, né? Então é isso, medir é ir acompanhando o volume, quantidade de mensagens que chegam, colocar pressão no time de tráfego para trazer mais gente ou melhores, né, público mais qualificado. Ah, gente, o pessoal que está chegando aqui é de um bairro muito distante, a gente não está conseguindo trazer para a loja, vamos fazer um anúncio mais próximo aqui do raio da loja. Então isso, eu preciso desse acompanhamento. Não dá só para criar o canal e deixar lá. Você precisa ir medindo semana a semana quem que está chegando, se está vendendo ou não. A gente costuma dizer que tudo que não tem dono morre, né? Quer dizer, se esse WhatsApp não tem um dono, não tem alguém que está olhando para esses indicadores, se esse WhatsApp não tiver publicidade, tráfego pago, trazendo novos clientes, se esse WhatsApp não tiver um script mínimo de atendimento, porque justamente como você falou, muito mais clientes abandonam a conversa do que fecham, ele não vai se tornar uma loja milionária, né? Agora, se eu quero fazer do WhatsApp uma loja nova, se eu quero fazer como a Emerenciane, que já passou pela Rede Milionária, que hoje ela tem 16 lojas das Óticas Carol lá no Piauí e também agora em Recife, né? Abriu filiais lá em Recife. E há muito tempo atrás ela começou, e você acompanhou de perto, eu também esse processo, começou lá vendendo 2, 3 mil reais por mês no WhatsApp. E vendedor misturado com vendedor da loja. E depois ela começou a entender que se ela colocasse anúncios direcionados, se ela fizesse esse passo a passo aqui que a gente vai comentar na sequência, ela poderia ter uma venda maior, né? E ela
colocou uma pessoa dedicada e criou esse problema. O problema tem que ter lead, tem que ter cliente chegando, tem que ter esse WhatsApp tem que bombar, senão essa pessoa vai ficar coçando ali o dia inteiro. Bom, foi um problema bom e de repente ela levou a venda para 10 mil por mês. Ela começou a aumentar os anúncios. Levou para 20, né? Claro que isso não é linear, né? Tem mês que você vende 10, depois você volta para 8, daí você vende 14, aí você faz 20, aí você volta para 18, né? Não é uma coisa linear, mas é esse o movimento de crescer, crescer, crescer. Bom, resumo da ópera, né? A última vez que a gente conversou com ela estava lá investindo uns 5, 6 mil reais por mês de anúncios e estava vendendo quase 200 mil reais 200 por mil. mês. Né? O que, se você colocar numa linha do tempo de um ano, se a média é 200 mil, a gente está falando aí de 2 milhões e 400 por ano só no WhatsApp, numa ótica, né? Que é difícil vender óculos pelo WhatsApp. Bom, esse resultado extraordinário nos incentivou a criar uma trilha de implementação do WhatsApp dentro da rede milionária, e que é a nossa metodologia que faz qualquer loja vender o próximo milhão. E eu queria que você comentasse para mim sobre esse passo a passo. Né? Quer dizer, se eu puder resumir aí em 5 grandes passos para eu ter um WhatsApp que vende tanto quanto uma loja como a Mereciane fez, quais seriam esses passos? Excelente. 5 etapas para sua loja vender pelo WhatsApp como uma nova loja e faturar milhões no WhatsApp. Primeira coisa, ter a configuração do seu WhatsApp da maneira correta. E aí a gente está falando, né, para fazer anúncios, tá? A gente está falando do WhatsApp Business, que é a versão de WhatsApp para negócios, para empresas. Então tem vários itens ali que você pode configurar. Mensagem de saudação, mensagem de ausência, catálogos, etiquetas, enfim, tem um universo de ferramentas gratuitas que todo lojista deveria estar usando de maneira inteligente. Então a primeira coisa é arrumar a casa para receber os seus convidados, aí no caso do seu WhatsApp. Segundo, esse ponto que a gente falou, que eu preciso de uma gerência, eu preciso de um dono, eu preciso que alguém gerencie, preciso que alguém tome conta, né, dê ritmo para este canal. Terceiro, atração de clientes. Então você precisa gerar volume para o seu WhatsApp. Campanha de tráfego pago, divulgar o WhatsApp na loja física, utilizar o WhatsApp nas campanhas offline, no outdoor, num panfleto, usar, né, os canais de comunicação como o WhatsApp mais um ponto de contato ali em todas as suas mídias. Quarto, você precisa de um script bem estruturado, com ritmo, uma cadência ali de atendimento, para quebrar as objeções. Dentro, né, do programa da Rede Milionária, Dino, a gente tem scripts para Black Friday, para o Natal, para o Dia das Mães, que a gente fez recentemente. Então a gente tem vários scripts específicos por campanhas ali que são importantes serem, seu time ter acesso, né, tá treinado, tá preparado para esse movimento. E por último, fazer um relacionamento, trazer esse cliente de volta, com grupos, né, com lista de transmissão. Eu gosto muito dos grupos, que é uma maneira mais fácil de você ter controle desse público. Um erro muito comum que os lojistas têm com os grupos é simplesmente soltar os produtos lá dentro. Quando você tem um grupo de clientes no WhatsApp, é importante que o lojista trate como se fosse uma nova rede social. Você tem que conversar com a sua audiência, como se fosse um stories ali. Então você tem que criar contexto, né? Hoje, quarta-feira, não dá simplesmente do nada, você manda 30 fotos. Você cria um contexto, né? Eu dei o exemplo aqui da loja de moda infantil do inverno. Poderia trazer esse contexto. Mamães, vocês viram que vai estar vindo uma frente fria? Quem aí gosta de frio? Exemplo. Aí cria uma enquete ali, as mães comentam, interagem, e aí, a partir daí, você vem com o produto. Então, trazer áudio, vídeo ali para o grupo, tá? Então, essas 5 etapas aí, né? Cumprindo essas 5 etapas, já vai com certeza estruturar uma loja milionária dentro do WhatsApp. Leandro, eu quero aprofundar na etapa que você falou sobre atração. Por que uma loja tem que ter anúncios para o WhatsApp? É a maneira mais rápida de eu trazer um cliente para frente do seu vendedor. É o custo por contato mais barato. Você consegue escalar isso. Como assim, Leandro, escalar? Escalar é o seguinte, você fez numa primeira semana ali de anúncios e entendeu que a cada 100, 200, 300 reais em investimento, você vende 2, 3 mil, para acelerar isso, basta você investir mais. Então é a maneira mais fácil de você criar escala para este canal. Então você consegue gerar volume, sua loja não... a sensação que o lojista tem, quem investe em anúncios online por WhatsApp, é abrir a loja todos os dias com gente na porta esperando a loja abrir. Boa. É uma fila.
Essa é a sensação, porque o lojista, a hora que ele chega, ele vai abrir o WhatsApp e já vai ter ali 5, 10, 15 contatos que chegaram desde que a loja fechou ontem, e aí você começa o dia com contato para trabalhar, com cliente interessado. Você não começa o dia esperando o primeiro de entrar na sua loja. Você abre a loja já com 15 pessoas na porta esperando. Agora, vamos combinar que fazer tráfego pago, fazer anúncios para loja física, mesmo que é para o WhatsApp, mas da loja física, é bem diferente do que fazer anúncio para uma clínica, para uma empresa de serviços ou para vender comida, não é verdade? Os canais são os mesmos, as ferramentas são as mesmas, mas entender a jornada do cliente de varejo, o cliente que usa os canais digitais como um dos canais de entrada para chegar até a loja, isso muda completamente. Entender o anúncio que faz sentido para a loja física. Então, as ferramentas acabam sendo as mesmas de um infoproduto, de um evento, de um serviço. Mas entender a jornada do cliente, o que move ele de fato para ir até a loja, isso sim muda o jogo. Ou seja, não é qualquer agência ou não é qualquer gestor de tráfego que consegue ter uma boa performance, fazer um bom uso do recurso, dar retorno sobre o investimento quando o assunto é loja, né? Se você tem um histórico, né? Se você já atende mais de 50 lojas e faz isso há anos, né? Você tem, de fato, você está na frente de muita gente que está começando agora e usa às vezes a mesma estratégia para qualquer negócio. Usa a mesma receitinha, tenta usar para todos os tipos de negócio. Não vai dar certo. Leandro, quando você fundou a Rede Ads, por que você escolheu, por que você posicionou a Rede Ads, né? Que é a agência de publicidade digital, a agência de tráfego para lojas que nós temos, inclusive a Rede Milionária tem participação nesse negócio. Por que você escolheu que a gente só trabalharia com lojas? Essa foi uma demanda que veio do lojista, inclusive, da Rede Milionária, né, Dino? Eles nos procuravam e me procuravam como um mentor especializado em marketing digital dentro do programa. Leandro, eu preciso de um suporte. A minha agência não entrega o mesmo raciocínio, a minha agência não conhece a metodologia do calendário. Então, entendendo esta dor do cliente, a gente entregou esse serviço para resolver de fato e acelerar, né? A gente não tem a curva de aprendizado do varejo. A gente já começa uns passos na frente. Então a gente entende como funciona a metodologia do calendário, a gente entende como que monta-se os criativos, né? Que a gente está falando de anúncios, a composição do selo, como que o que funciona e dá certo, que a gente já aplicou em diversas outras lojas. Então, escolher o nicho, que não é um nicho na verdade, né? Escolher a categoria do varejo é uma vantagem competitiva, que de fato todo o nosso time entende de loja. Então, a gente sabe exatamente como ajudar esse cliente nessa jornada dele. E entende da metodologia da Rede Milionária, né? Porque além de ser a única agência de anúncios exclusiva para lojas, ainda está conectada com a metodologia do calendário milionário da Rede Milionária. O time tem a certificação Consultores do Varejo, que é um programa exclusivo da Rede Milionária. E Leandro, no final das contas, né, para o lojista que está ouvindo, assistindo a gente, e hoje tem uma agência de publicidade, mas não está feliz com os resultados, talvez é uma agência que não entenda tão bem de varejo, ou não tenha, né? Está tentando fazer sozinho, está pagando gestor de tráfego, mas a coisa não está andando tão bem. Só no botãozinho impulsionar. Só no botão impulsionar. O que a Rede Ads entrega para o lojista dentro do seu serviço? Excelente, Dino. Evidente, a gestão do tráfego, né? Especialmente dos canais Meta Ads, que inclui Facebook e Instagram, os canais do Google Pesquisa, o YouTube, né? Os parceiros ali do Google. TikTok, né? Esse ano a gente tem desenvolvido campanhas específicas para o TikTok. Eu coloquei como uma meta do nosso time ter um case de TikTok até o final do ano. Né? Já é uma realidade, né? Para marcas mundiais e no varejo local, para as lojas que atende a sua cidade, o seu bairro ali, a gente também está implementando campanhas de TikTok. Então tem a gestão dos anúncios, tem a parte de criação. Então a gente desenvolve a identidade visual da campanha, a gente acabou de vir agora toda a preparação da campanha de namorados, então desenvolveu o selo das campanhas de namorados, aplicou os produtos, né, da maneira que a gente sabe como funciona a melhor maneira de precificar, né, não que a gente interfira no preço do produto, mas como que a gente apresenta o preço do produto, né, existem maneiras diferentes de você fazer isso. Então cria toda a identidade visual da campanha, edição de vídeo. Então o lojista na loja vai lá e grava vídeos
grava um vídeo mostrando um produto como que ele funciona, trazendo as características, ou mesmo um vendedor ou uma vendedora apresentando o vídeo, apresentando o produto, nos manda os vídeos, a gente edita, a gente coloca uma trilha, a gente assina, faz uma edição boa para trabalhar nos anúncios online. Então a gente entrega essa parte de criativos. Tem a parte do monitoramento, né? Então existe todo um dashboard que o cliente acompanha valor investido, quantidade de pessoas alcançadas, quantidade de mensagens que chegaram no WhatsApp. Essas pessoas que chegaram no WhatsApp, elas chegaram por onde? Qual foi a campanha? Ela veio pelo anúncio no Google, veio pelos anúncios no Instagram, qual que é a segmentação que a gente usou. Então tem um dashboard de acompanhamento bem legal, com reuniões, né, semanais ou quinzenais de acompanhamento. E claro, a gente traz o calendário para as nossas estratégias, né? Então a gente sempre traz o cliente lá da Rede Milionária, que tem um calendário montado, a gente entra nessa discussão para entender se é a melhor campanha, a melhor chamada, a gente ajuda o cliente a melhorar o calendário dele. Legal, agora é bom lembrar, se você está assistindo, ouvindo a gente aqui e não faz parte da Rede Milionária, você também pode ter acesso a esse pacote de serviços aqui da Rede Ads. A Rede Ads não é exclusiva para empresários que estão na Rede Milionária. Ô Leandro, para empresários que estão na Rede Milionária e ainda não estão na Rede Ads, ou empresários que não estão na Rede Milionária, mas não estão felizes com as suas agências ou não têm agência, você tem um presente, né? Você tem um convite especial aí. Tenho sim. Você, lojista, você pode fazer um diagnóstico da presença digital da sua loja. Você vai preencher o formulário e o nosso time de especialistas, Gino, vai olhar justamente essa jornada, inclusive o WhatsApp. É uma das entregas, uma das entregas que a gente faz no diagnóstico. Como assim? A gente vai testar o seu atendimento. Então a gente vai lá, vai mandar uma mensagem, vai perguntar quanto é, né? E vai olhar todo o setup ali, toda a configuração do Instagram, do Facebook, do site, do Google Meu Negócio, e vai entregar esse diagnóstico gratuito, tá? Só preencher o formulário que a gente tem essa entrega, a gente apresenta esse diagnóstico para você. Legal, esse formulário está num link que está aqui na descrição do vídeo. Então se você está vendo a gente no YouTube, você vai ver aqui embaixo do vídeo, na descrição desse vídeo, tem um link. Agora, se você não encontrou esse link, manda um alô para mim no Instagram, Dino Gueno, ou no Instagram da Rede Ads. Também vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo os nossos Instagrams. E aí você manda um alô lá para o time da Rede Ads que a gente manda esse link. Então, um diagnóstico, né? Quer dizer, um diagnóstico que você faz sem compromisso, um diagnóstico gratuito. Independente de você optar ou não por contratar o serviço da Rede Ads, você já vai ganhar um diagnóstico, vai ter muito mais clareza sobre as melhorias da sua presença digital. Leandro, para a gente fechar, a gente está fazendo esse podcast aqui às vésperas do Dia dos Pais, né, que é uma data muito importante para o varejo, é uma data que alavanca muitas vendas e tem tudo a ver com o WhatsApp, né? Vamos aqui listar... você viu que eu estou na lista hoje, né? Hoje você Eu tá. tô gostando de tá... listas, de 5, de 3. Então, vou facilitar a sua vida. Vamos listar 3 boas práticas para vender muito no WhatsApp no Dia dos Pais. Para o Dia dos Pais. Para o Dia dos Pais. Eu já vou começar com a primeira. Pode mandar. Então, um catálogo de presentes, né? A gente falou isso no Dia das Mães, falou isso dos namorados, vai falar em pais, vai falar em criança, vai falar em Natal. Por quê? Porque catálogo, principalmente esse catálogo em PDF que o vendedor pode mandar pelo WhatsApp, é muito poderoso no sentido de dar ao cliente ideias de presente. Veja, as pessoas às vezes compram um presente ruim, barato demais ou não muito usual, né? Dá meia pro pai, né? Dá uma meia, dá uma gravata, exatamente por não ter criatividade. Então, se a minha loja faz uma varredura ali nas opções de presente, classifica essas opções de presente por estilo, pai fitness, pai esportista, pai moderno, pai clássico, pai isso, pai aquilo, e também monta algumas opções de kit, quando possível, né? Nem todas as lojas conseguem, mas você pega uma loja de calçados, dá para montar um kit, um tênis e um sapato, ou um tênis, a meia e mais alguma coisa para correr e tal, né? Uma loja de cosméticos pode montar também aquele kit, uma loja de chocolates pode montar um kit, enfim. Nem sempre dá para montar kit, mas esse catálogo também é o lugar onde eu posso montar kits, né? E esse catálogo, ele também pode se desdobrar em conteúdos para as redes sociais e criativos. Quer dizer, a página que eu fiz do Pai Clássico pode ser a base para fazer os criativos de carrossel de várias opções de presente para o Pai Clássico.
Criativos são anúncios, né? A gente falou aqui hoje de evitar termos específicos, né? Os criativos são anúncios, né? Então tem uma diferença entre aquilo que eu posto, aquilo que é só um conteúdo que é postado na rede social, do criativo. Um criativo pode ser um conteúdo, sim. O conteúdo ficou muito bom. E aí eu incluo no final dele uma chamada para ação, do tipo, clique aqui, clique no botão abaixo, converse com essa Solicite equipe. agora o seu catálogo, o nosso catálogo. Boa, perfeito. Então, o criativo é o anúncio, né? No final das contas, é o anúncio que pode ser tanto em vídeo como estático, né? Agora eu estava falando do carrossel, né? O carrossel também é um tipo de criativo. Bom, catálogo em PDF é uma opção. Mais 2 estratégias aí para o Dia dos Pais. Eu vou emendar do catálogo. Lojista vai fazer o seguinte, a gente falou muito de WhatsApp aqui. Configurar na mensagem de saudação do WhatsApp o link desse catálogo. Leandro, o que é mensagem de saudação? O cliente mandou pela primeira vez uma mensagem no WhatsApp da sua loja, ele vai receber uma resposta automática. Gente, isso é gratuito, tá? Isso tá no WhatsApp Business. Só você olhar lá nas configurações, ferramentas comerciais, tem lá mensagem de saudação. Então, o cliente mandou uma mensagem para sua loja nesta janela, neste pré-Dia dos Pais, e ele vai receber uma mensagem automática. Olá, iniciamos a contagem regressiva para o seu atendimento. Enquanto isso, vai dando uma olhadinha no nosso catálogo de presentes para o Dia dos Pais. Então, é uma maneira gratuita de você entregar o seu catálogo, né, dos produtos que você tem para essa campanha para todo mundo que te chamar no WhatsApp. Então, a pessoa, eventualmente, está à procura de presentes para o Dia dos Pais. Mas, eventualmente, não. Ela está procurando uma outra coisa. E aí você acabou de sugerir para ela várias opções de presentes para o Dia dos Pais que ela nem tinha pensado. Tá? Então coloca essa mensagem de saudação com o link do catálogo na primeira mensagem aí. Segunda dica. Tem uma segmentação, Dino, que pode ser feita nos seus anúncios, né? Nos anúncios da loja lá no Instagram, no Facebook, que é anunciar para mães e também que sejam esposas. Né? Se é uma mãe e a esposa, a chance dela ter de fato um marido ali que é pai, né? É muito grande. Então você pode cruzar essas 2 segmentações, anunciar para mães, né? Mulheres, mães que sejam esposas, dando sugestão de presente para o Dia dos Pais. Boa. Posso dar uma 4ª sugestão aqui? Pode. Fazer uma baita de uma live shop. Né? Uma live shop com opções de presente. Só que é o seguinte, não cabe nesse podcast aqui dica de live shop. Na verdade, acabei de ter uma ideia aqui. O que você acha de a gente fazer um outro podcast específico sobre live shop? Excelente. Pensando aí em datas comemorativas como pais, mães, Natal, Dia das Crianças, mas também um formato de live shop que eu posso fazer quando não tem data. Né? Quer dizer, eu posso criar uma data com uma live shop. Vamos fazer? Vamos fazer, combinado. Então, beleza. Próximo podcast nosso vai ser com esse tema. Massa. Leandro, reforça aí o convite para quem está assistindo a gente, tem uma ou mais lojas e quer ter os anúncios que de fato lotem o WhatsApp. Deem muito trabalho a ponto de ter 1, 2, 3 vendedores. Tem que contratar ali, mais gente. Né? Contratar mais gente. De abrir a loja com um monte de mensagem lá. Quem quer ter isso, né? Quem deseja ter isso para vender o próximo milhão e ter um WhatsApp que realmente fature tanto quanto uma nova loja. Excelente. O link está aqui na descrição do vídeo. Preenche o formulário. Nosso time da Rede Ads, uma agência especializada em tráfego pago para varejo, vai entregar esse diagnóstico para você. Pode procurar redeads.agência lá no Instagram. Tem o site também, redeads.com, que tem mais informações, depoimentos dos nossos clientes de diversos segmentos que a gente atende, desde que seja loja, fatura acima de 60 mil. Pode ser um cliente nosso lá dentro da Rede Ads. Fechado. E para você que acompanhou a gente em mais um podcast Rede Milionária, muito obrigado. Eu sou Dino Gueno. Eu sou Leandro Magalhães. E esse foi mais um podcast Rede Milionária. Lembra de seguir a gente no Instagram, Rede Milionária Oficial e também Dino Gueno. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou me manda um direct lá no Instagram que eu quero te conhecer e quero responder as suas dúvidas. Fechado? Até o próximo. Tchau, tchau.